Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje nosso programa, o tema é política regional. E para falar desse assunto, trouxemos aqui no nosso estúdio Orlando Morando, deputado estadual. Orlando Morando, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para falar dos seus projetos e do cenário político na região. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite, da sua equipe, espero de poder colaborar e tirar aí as dúvidas e ao mesmo tempo fazer uma prestação de contas do nosso trabalho como deputado estadual, focado aqui no Grande ABC. Orlando, até para que o nosso internauta possa ter uma ideia do seu trabalho, eu queria que você fizesse um pequeno balanço já da sua atuação na Assembleia Legislativa. Você foi o deputado mais votado já em 2 oportunidades, no último pleito você teve 138.780 votos. O que você conquistou na Assembleia e na interlocução dos problemas para a região? Tenho trabalhado, uma continuidade, é uma corrida de bastão. Eu estou no meu 3º mandato como deputado estadual, como você bem colocou, nas 2 últimas eleições, nós aí conseguimos, com o apoio da população de todas as 7 cidades do Grande ABC, uma votação bastante expressiva. Eu saí de 120 mil votos na penúltima eleição para quase 140 mil na última. E São Bernardo, minha cidade, maior votação, seguido por Santo André, tive uma votação muito expressiva. Depois a cidade de São Caetano do Sul, tive lá quase 9 mil votos. Diadema, Rio Grande da Serra, Ribeirão e Mauá. Então realmente a gente conseguiu preencher um espaço. Eu acho que isso é reflexo de um trabalho, da presença ativa, constante, a interlocução com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade civil organizada. A vinda do trecho sul do Rodoanel, onde nós tivemos uma atuação muito forte, ajudou muito nesse resultado das urnas. A população sentiu o nosso trabalho e o mais importante, toda obra pública sempre gera uma desconfiança. Primeiro você vai começar, quando começa, quando vai terminar, e se terminou, se está boa. Mas o trecho sul foi terminado, né? Pois é, e foi apesar terminado. Que ainda falta toda uma conclusão da obra ainda, né? Do trecho sul, nada. Não, mas o outro norte... Não, está em obra o trecho leste e o trecho norte também. Então, mas o trecho sul, a oportunidade de ele ter sido consolidado, inclusive antes das eleições, trouxe uma segurança muito grande. E é uma obra de uma envergadura que atingiu todo o Grande ABC. Tanto na questão do conforto, para aqueles que usam a rodovia como passeio, para o desenvolvimento econômico da região foi fantástico. Você que atua na imprensa sabe o quanto valorizou o Grande ABC, o metro quadrado. Hoje tem algumas cidades que têm dificuldade de espaço disponível. Diadema você não encontra galpão disponível para montar uma indústria. Então, enfim, isso foi bastante positivo. E agora, nesse último mandato nosso, o 3º mandato, este que atualmente veio cumprindo, nós focamos algumas ações, em especial a linha 18 do metrô, que é o monotrilho, que como é um modal diferenciado, as pessoas, mas monotrilho é metrô? É tudo a mesma coisa. É que tem vários nomes, mas é o metrô, a metrô de superfície. Vai ser operado, inclusive, pela companhia metrô, não é uma outra companhia, ou a CPTM, então vai ser a qualidade do metrô, a mesma velocidade do metrô. O que muda é que ele vem aéreo, tá certo? É uma obra mais barata, mais rápida, mas inclusive o intervalo entre os trens será o mesmo do metrô. Então, para se ter uma ideia, quem sair de São Bernardo do Campo do Passo para chegar até o Tamanduateí, que eu digo que vai ser a nossa mini-sé, porque ali você vai ter a linha verde conectada, o trem da CPTM e tem a opção de ônibus também da cidade de São Paulo. Isso tudo integrado com uma mesma passagem. Você fará esse percurso em aproximadamente 20 minutos. Você especializou em transportes. Essa é a sua bandeira principal. Como nós tínhamos eu não sou engenheiro de formação, sou administrador e advogado por formação, sou bacharel em Direito. Mas com o advindo do trecho sul do Rodoanel, eu me posicionei na comissão até pela importância que tinha. E você é membro da Comissão de Transportes da Assembleia. Já pelo 2º mandato consecutivo. Então acabei me identificando com esses temas pela importância que tem. Se você avaliar, Ayrton, nós aqui no Grande ABC, nessa última década, vamos dizer, na década de 2000, fechando o ciclo de 2000, nós tínhamos aqui grandes desafios com o desemprego, o susto da indústria automotiva querer ir embora. Depois nós tivemos problema grave com segurança, que não foram 100% resolvidos, mas melhorou. Hoje o grande desafio é a mobilidade urbana, né? Hoje passou a ser um desconforto para a população entrar e sair do Grande ABC. Então, naturalmente, que eu venho me focando e me dedicando
com bastante austeridade nesse Então você acha que a região teve um ganho com o Rodoanel e agora um novo passo é a questão do metrô? Sem dúvida nenhuma. Monotrilho, tal, que vem até São Bernardo. Transporte sobre trilhos para a população de massa, para grande volume. Esse monotrilho, capacidade de 400 mil passageiros dia. Orlando, já pegando esse gancho do transporte, você que é membro da Comissão de Transporte da Assembleia, recentemente teve uma audiência sobre a atuação da Ecovias no incidente que ocorreu dia 22 de fevereiro, em que houve uma grande massa de lama que invadiu a pista, enfim, que ficou até em xeque a questão... Uma vítima fatal. É, uma vítima, e que ficou até em xeque a questão da segurança das vias, né? Você como membro, qual foi a sua avaliação dessa audiência, né? Audiência, e quais são os efeitos práticos? Eu convoquei, na verdade foi meu requerimento que convocou o presidente da Ecovias. Na comissão você pode convidar e convocar. Foi convocado. Ele foi convocado, que o obriga a ir. Caso ele não compareça, automaticamente vai uma denúncia ao Ministério Público, porque ele é uma concessão pública, ele deve obrigatoriamente, toda vez convocado, prestar esclarecimento. Ele esteve na última semana na Assembleia e não, ao meu ver, que convoquei, não posso falar pelos demais membros, não convenceu. A grande dúvida era o seguinte, era saber se existem mecanismos que pudessem prever uma forte chuva torrencial, inclusive levando ao fechamento da rodovia. Nesses casos específicos que teve uma vítima fatal, a grande discussão é prevenir para que não tenham outras. Claro. E a Ecovias não apontou nenhuma solução para o caso. Eu estou agora oficiando a Artesp, para que a Artesp tome providências. Hoje, com a tecnologia que tem, pode muito bem colocar um radar. Eu, inclusive, questionei, poxa, os aeroportos são interditados em fortes chuvas por um radar que não é um equipamento de última geração. De efeito prático, que a Ecovias pode ser punida? Pode ser multada pela Artesp, pode ser multada, e na última circunstância, que não é o caso, ela pode perder a concessão. Não chega ao caso, sim, porque ela também argumenta que ela foi vítima, foi uma chuva excessiva, foi uma catástrofe natural, choveu mais de 200 milímetros em menos de meia hora. A minha dúvida não era se ela poderia ter feito algo para não ter o deslizamento. A minha dúvida, o motivo que me convoquei o presidente, se eles não deveriam ter interditado a rodovia até que a chuva passasse, consequentemente não ter nenhum acidente e liberasse. Preventivamente. Ok. Outro assunto que sempre está em pauta aqui na região, eu vou falar alguns projetos até para você se posicionar. Sempre tem articulação de deputados, né? Uns mais, outros menos, né? Por exemplo, a questão do polo tecnológico, a questão do poupa-tempo, que tem uma discussão, Mauá, Santo André, né? E a questão da chácara baronesa. Qual é o papel teu como deputado e qual é o papel de um deputado em relação a essas ações? Primeiro, quando o prefeito Grana assumiu, público, que ele tem o seu secretário de obras, uma pessoa que tem uma ligação histórica comigo, Paulinho Serra, naturalmente, é um aliado meu. E não é porque ele está no governo do PT que nós íamos mudar a relação. Ele nos procurou com algumas bandeiras que na administração passada eles têm um entendimento claro que não foram alimentadas com a velocidade que poderia ter sido. E numa reunião com o Grana, logo na primeira semana que ele era prefeito de Santo André, ele me pediu apoio no poupa-tempo de Santo André, no Parque Tecnológico e também na reurbanização da Avenida do Estado, né, no trecho específico ali da cidade de Santo André. De pronto eu marquei uma reunião com o chefe da Casa Civil, deputado Edson Aparecido, e aí nós iniciamos. Então nós já tivemos tratando com o secretário Quadrelli do Parque Tecnológico, a vice-prefeita Osvana me acompanhou, inclusive está fazendo visita a parques tecnológicos do Estado já em funcionamento, e por parte do Estado, total empenho para colocar isso em prática e fazer se tornar de verdade, porque hoje o que tem é um... Na sua opinião, esses projetos vão andar? Polo tecnológico? Na minha opinião, não, eles vão andar. Sim. O poupa-tempo tinha uma dúvida sobre a questão da contaminação da antiga área da Ródia, a CETESB já deu o laudo agora, mostrando que a área está totalmente apta, então será feito na área da Ródia, e o Estado deve estar muito brevemente já no processo de licitação, e a Avenida do Estado ainda está em discussão para saber quanto será a parte do município, se o Estado vai participar, é o que está... Você está falando do polo tecnológico? Não, da Avenida do Estado é a reurbanização. A reurbanização. O alteamento das pontes é a reurbanização. Então o que nós temos já confirmado e que ficará pronto no menor prazo possível é o poupa-tempo e o Parque Tecnológico. Essas são bandeiras que, a pedido do prefeito, naturalmente nós estamos... Hoje eu me sinto responsável em poder colaborar e deixar isso da linha do discurso e trazer para a linha da prática, né? A população de Santo André
está enjoada já de ouvir falar dessas obras e não vê-las. Agora precisa ver e usá-las. A Chácara da Baronesa foi uma bandeira que eu voltei a acender. Que é um parque, né, estadual, né? É um parque estadual, a responsabilidade é do governo do estado, é uma área que está limítrofe de São Bernardo com Santo André, territorialmente pertence a Santo André, mas o efeito prático cabe muito bem à população de São Bernardo, porque ela faz fundos ou frente, depende do ponto de vista, com o bairro Baeta Neves em São Bernardo. Inclusive essa área tem problemas sérios em relação ao consumo de drogas, né? Muito. Quase que uma cracolândia ali. Uma cracolândia aqui da região. E precisa ter uma atuação rápida nisso, né? Nós focamos essa atuação, já estivemos com o secretário Bruno Covas, ficou o compromisso dele de fazer todo o monitoramento, então está sendo licitada uma empresa onde terá aproximadamente entre 14 e 18 vigias permanentes por turno, que é o primeiro passo, é você pôr uma vigia, a área é muito grande, são mais de 300 mil metros. Então, primeiro vão ser colocados vigias. Com a presença dos vigias, a ideia é inibir esses usuários de droga para que eles larguem o espaço. Feito isso, será feito todo um cercamento da área, com exceção da área já ocupada. Você tem ali aproximadamente 5% dela que foi utilizada por moradores, que moram ali hoje. Deve morar lá hoje entre 500 e 600 famílias. Então essa área vai ser isolada e depois do cercamento será feito um investimento de 4 milhões de reais com pistas de caminhada, playground, academia ao ar livre e uma quadra poliesportiva, para realmente dar característica. Mas já tem data prevista? Tudo para este ano. Início para este ano. A conclusão depende de licitação, mas o início, palavras do secretário Bruno Covas, para este ano. Outro assunto, Orlando, que também está sempre em pauta aqui na região é a chamada Operação Delegada, que é pagar os bicos dos policiais militares. Você é contra ou a favor desse assunto? Não, eu sou favorável. Isso iniciou pela cidade de São Paulo, na capital. Hoje mais de 6 mil policiais já atuam na Operação Delegada da capital. No final do ano passado, nós aprovamos um projeto de lei na Assembleia, permitindo os demais municípios do estado que tenham interesse em participar. Aqui na região, só Ribeirão Pires por enquanto, fez essa. E aqui em Santo André tem o vereador Edson Sardano que está trabalhando, mas o próprio secretário de Segurança Pública, o Coronel Navarro, eu nunca falei sobre esse tema. Que é secretário de Segurança aqui de Santo André. Que é o secretário de Segurança, era comandante da polícia na época que foi implantada e nunca ouvi ele criticar a ação. Na verdade, isso só funciona se o município tiver interesse, porque na verdade é ele que apaga, né? Ele que paga, na verdade, esta hora extra. Agora, as ações que isso tem mostrado são muito favoráveis na redução dos índices de violência, principalmente porque você coloca mais policiais fardados, equipados, aparelhados, e você leva uma sensação de segurança muito grande à comunidade. Então eu defendo a ação, sim. Outro assunto, Orlando, todo ano é recorrente, de dezembro a fevereiro, março, que é a questão das enchentes. E sempre se discute a questão da limpeza dos piscinões, que sempre está abarrotado de lixo, na verdade, né? E aí fica a questão se é do estado, do município, fica aquele jogo de empurra. E agora, recentemente, até o governador falou que poderia fazer uma PPP, uma parceria pública-privada. Na sua opinião, esse assunto é resolvido dessa maneira? Desde quando o Serra se tornou governador, o Serra assumiu os piscinões. Durante todo o governo do José Serra, as prefeituras do Grande ABC não se responsabilizaram mais. Foram feitas licitações, o Estado fez. A questão de 30 dias, o governador assinou a licitação, publicou, aonde será feita uma parceria público-privada para 20 anos. Além da construção de novos piscinões, e o Grande ABC terá 2 novos piscinões, toda a manutenção. Então as prefeituras estão desoneradas dessa responsabilidade. E o que é mais importante, uma manutenção preventiva e rápida, porque senão o piscinão perde o efeito. A empresa, qual a vantagem de fazer uma PPP? Principalmente no investimento, na manutenção muito pouco, porque a manutenção pode ser feita da praticidade, porque é uma empresa permanente que vai estar atuando, diferente de uma licitação que você faz, você terminou a manutenção, aquela empresa não está mais atuando. Se você tem uma chuva no dia seguinte, você não tem uma empresa contratada. A PPP é como se fosse uma empresa terceirizada que terá a obrigação 24 horas de fazer o monitoramento e, tendo uma forte chuva, imediatamente ela tem que iniciar... É um contrato a longo prazo? 20 anos. 20 contrato anos. de 20 anos. Então essa é a vantagem da empresa? Essa é a vantagem da empresa e principalmente a agilidade que ela pode dar
na prestação do serviço Você tem ideia de quanto gira esse contrato? PPP total é quase R$1 bilhão, mas aí envolve a capital também, tá? Quantos toda a região metropolitana. Se não me falha a memória, são 45 piscinões em toda a região metropolitana. Aqui na região tem quantos? 2, dentro dessa PPP, e o piscinão Jaboticabal, que tem uma licitação à parte. Que vai ser construído ainda? Que vai ser feito à parte. Lá em São Caetano, Cantieta e tal, né? Exatamente, atrás da área ali da chamada Universidade Bandeirantes, da Uniban. O problema está na disputa para saber quem desapropria. Os outros 2 piscinões são onde? Um é São Bernardo do Campo, no bairro Jordanópolis, e o outro aqui em Santo André, eu não me recordo agora. São 2 que estão na PPP. Então seriam 3 piscinões nessa questão. Mais o Jaboticabal. Em Santos vai começar um congresso estadual de municípios, né? Então, nesse encontro, vão se encontrar todos os prefeitos, os políticos do estado. É importante esse congresso? Qual a importância dele para a região? Você vai participar? Qual a pauta que vai ser? Eu devo participar um dia, não vou apresentar nenhum painel específico, vou lá prestigiar os prefeitos. Eu acho que todo congresso é importante se você conseguir tirar conceitos e teses para serem colocados em prática. Quer dizer, qual vai ser a bandeira defendida? Eu não conheço, mas é aumentar o fundo de participação dos municípios, é aumentar o repasse do ICMS para as cidades, é aumentar a participação do IPVA, aonde o município... Então, eu acho que é importante definir uma tese. Como ação direta de governo, hoje os governantes têm um link muito próximo com os prefeitos municipais, tanto o presidente da República quanto o governo do estado. A Dilma fez um encontro de prefeitos em Brasília, o Alckmin também fez, né? Um mega encontro aqui no Memorial da América Latina, liberou ambulância, caminhão, recursos para compra de terrenos para implantação de programas habitacionais. Mas é válido, eu acho que sempre é válido desde que se saia com uma definição, senão vira um roteiro turístico. Na sua avaliação, Orlando, o consórcio tem funcionado adequadamente? Você acha que os deputados deveriam participar mais da discussão dos temas no consórcio? Eu acho que os deputados podem ser convidados. Agora tem uma coisa clara, Ailton, né, e eu não posso ser incoerente, até porque quem preside agora o consórcio é um adversário político meu. Luiz Marinho. É o Luiz Marinho, mas no passado, quando aliados governaram, tinha a mesma tese. O consórcio é de prefeitos, o estatuto do consórcio é claro. Então, vereadores e deputados para participar têm que ser convidados, ou mudar o estatuto, tá certo? Porque tem uma definição... recentemente até a frente de vereadores quer participar do consórcio, e o Marinho respondeu que poderia participar do conselho. Pode ser do conselho. Do consórcio... Você participaria do conselho? Se for convidado, não teria nenhum problema. Sei. O conselho tem um ditado de antigo que diz que se fosse bom, não dava, vendia, né? Mas eu estou sempre à disposição e sempre que sou convidado para algum tema no consórcio, nunca me neguei. A pauta do consórcio é mobilidade também, né? Acho que é a prioridade do consórcio. Você acha que está em sintonia com o que você também discute? Acho que se os prefeitos conseguissem pelo menos fazer um sincronismo da rede semafórica do Grande ABC, eles já teriam um grande avanço. Acho que está nas prioridades. Vamos esperar se tornar prático. Tá certo. Você faz já que você falou do seu adversário, Luiz Marinho, você faz uma avaliação do governo Marinho, nesse primeiro governo? Como que está essa sua avaliação? Acabou de ser reconduzido ao cargo, eu não disputei o cargo, então muito prematuro para fazer uma avaliação, até porque ele foi conduzido agora, foi eleito para este mandato. Deixa fluir, não deu nem 100 dias da administração, aparentemente muitos problemas iniciando aí no Ministério Público, o que é preocupante para a cidade. Mas eu acho que é muito prematuro em qualquer avaliação nesse momento. Você pensa em eleição municipal ou só na reeleição para deputado? Até porque a lei eleitoral é muito clara. Ano que vem não tem eleição municipal. Ano que vem nós não teremos eleição para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. A prioridade será tratada nestas linhas destas candidaturas. Você, na última eleição municipal, você foi um dos coordenadores da campanha José Serra. Até se afastou um pouquinho do município, né? Qual foi a sua avaliação do PSDB na última campanha eleitoral? Serra, sem a menor dúvida, era o melhor candidato para o partido. Teve um ponto aí crítico, que foi a renúncia dele, quando ele renunciou à prefeitura para ser governador de São Paulo. A população ficou um pouco ressentida com o episódio e deixou bastante dúvida se ele iria permanecer caso viesse a ser eleito prefeito ou não. Então, acho que esse foi o ponto mais focado, mais culminante, que resultou a não vitória do Serra. Mas foi uma boa experiência, um bom aprendizado, totalmente diferente a eleição da cidade de São Paulo, até porque lá a linha de comunicação é rádio, é TV, o que eu costumo chamar infantaria, não tem uma ação tão prática.
Foi uma boa experiência. É natural, a gente prefere acumular experiências vitoriosas. Essa não foi vitoriosa, mas serviu como uma boa experiência. Na sua opinião, o Aécio Neves é o candidato do PSDB nas próximas eleições? Eu acho que ele será o candidato, né? Agora, na sua opinião, ele é o melhor candidato? Não, você me perguntou se ele será, você não me perguntou se ele é o melhor. Né? Eu acho que é uma discussão que está em curso ainda. Tá Porque o José Serra ainda não se definiu, né? Não, e o Aécio ainda não conseguiu unir todos os pontos ainda do partido. Mas está trabalhando, eu acredito que deva ele ser o candidato a presidente pelo PSDB. Mas é uma discussão em curso ainda. Certo. Voltando um pouco à questão regional, qual foi a sua avaliação do PSDB, já que você tem a base em São Bernardo, nas últimas eleições em que o Marinho foi vencedor em primeiro turno? Eu acho que o PSDB errou em todo o grande ABC. Né? Teve um erro de estratégia. Primeiro, o maior erro para mim foi a cidade de Santo André não ter candidatura própria. Né? Isso foi trágico. O resultado está aí, o partido que tem uma história em Santo André não elegeu nenhum vereador. Péssimo. Como não elegeu nenhum vereador em Ribeirão Pires, que também não teve candidatura própria. Já na cidade de Rio Grande, que nós tivemos candidato, não apenas ganhamos a eleição, como nos elegemos uma grande base. Em São Bernardo, eu acho que foi um erro também não ter candidatura própria, diminuiu o número de vereadores na Câmara, saímos de 3 vereadores para apenas 2, o partido saiu enfraquecido. Então, eu acho, a minha leitura pessoal é que foi um erro de estratégia a forma que o PSDB se posicionou na região. Você disse que atuou no primeiro turno com a questão do José Serra. No segundo turno, você teve uma atuação forte em Diadema. Quais são os grandes desafios lá na cidade, com o Lauro Michels? Primeiro, ele é do PV, mas o PSDB apoiou, né? O PSDB apoiou ele no segundo turno. A candidata Maridite, esposa do Zé Augusto, esteve formalmente, foi importante para levá-lo à vitória. O orçamento muito fraco. Essa mudança agora que o Supremo deu sobre os precatórios é um ponto perigosíssimo para Diadema. A cidade já sofreu no passado agora sequestros, com sequestros de receita, o que inviabiliza o governo. O Lauro está muito dedicado, está muito focado. Eu sou muito otimista em relação ao governo que ele pode apresentar. Está cedo ainda, 90 dias aproximadamente, mas está fazendo um bom ajuste de contas lá. E tenho certeza que chegará ao final do mandato com bastante êxito e uma grande aprovação. Você como deputado, o que você pode auxiliar? Já encaminhei para ele R$500 mil em emenda parlamentar, como fiz para todas as demais cidades do grande ABC. Tivemos lá tratando já com o secretário da implantação de uma fábrica de cultura para Diadema. Também estive com o governador pedindo a implantação de um poupa-tempo para a cidade. Está se definindo ainda se terá ou não. Mas enfim, aquilo que o Estado puder oferecer, nós estaremos focados para colaborar com o grande ABC e, consequentemente, com o Diadema também. Qual o total das suas emendas? Todas as cidades do ABC receberam suas emendas? Não, todas não. Mauá eu não pus, até porque tanto o Donizete quanto a Vanessa eram deputados da cidade, o Donizete virou prefeito, então tenho 2 deputados que poderiam ajudar, e também não fiz nenhum aporte para Ribeirão Pires. Não, Ribeirão foi. Eu mandei emenda para Rio Grande, Ribeirão, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Diadema, só Mauá, que realmente nessa primeira leva não foi. Um total de 2 milhões. 2 milhões. Os 2 milhões que o deputado tem direito, os meus 2 milhões eu dediquei para o grande ABC. Orlando, se diz nos bastidores que você pode até mudar de partido, até para o PSD, que é um partido que você até falou do Paulinho Serra aqui de Santo André, um dos coordenadores. Isso tem fundo de verdade? Não tem nem. Quem está na vida pública sempre está factível às especulações. Eu não vou nem falar fofoca. Especulação, o povo já falaram que eu ia para PTB e tal. Estou bem no PSDB, não vou mudar de partido. O momento está muito tranquilo. Não digo que dessa água nunca beberei, porque a vida é muito longa, mas tem nem especulação e nem diálogo nesse sentido. O presidente do partido, Tobias, né, diz que precisa ter uma renovação dos quadros, porque uma das razões de ter perdido espaço dentro da disputa eleitoral foi não ter quadros. Você comunga dessa opinião? Isso é ridículo por parte dele. O melhor quadro que a gente tinha em Santo André era o Paulinho Serra, eles não deram a legenda. A decisão foi do Executivo Estadual. Então, bastante incoerente, se é que ele disse isso. Eu estou me reportando com a sua fala. Claro. Mas quadro mais renovado que nós tínhamos em Santo André não existe, não deram a legenda para o candidato. Então precisa ter pulso firme, menos discurso e mais ação. Sim. Você acha que houve um erro de estratégia até do partido em nível estadual? O próprio Pedro Tobias falou que o candidato nosso aqui tinha sofrido um estupro eleitoral. Exatamente. Tá? Nessa fala dele, ele resume o erro que foi feito aqui. Tá certo. Mas você continua firme no partido, né? Muito. Vou trocar um pouquinho de assunto, Orlando, em relação a... Você da APAS, né, que é a Associação dos Supermercados, né, do Estado de São Paulo,
E eu queria entrar num assunto que é a questão da desoneração da cesta básica, né? A Dilma fez uma desoneração nacional de alguns impostos e no Estado está se discutindo essa questão. Como é que está isso, tanto do lado do supermercado, já que você, como empresário, faz parte desse segmento, e como político, como você pode unir essas duas pontas? Na verdade, a desoneração da cesta básica é um trabalho que a APAS faz há 10 anos. E ela iniciou exatamente por São Paulo, né, com as chamadas primaveras tributárias, o que acabou se consolidando. Então hoje você já tem mais de 10 itens da cesta básica que desde o primeiro governo do Alckmin ficou isenta de ICMS. Inclusive uma lei que é a do pão, trigo, biscoito sem recheio, eu fui relator, Sim. O que zerou a cadeia de impostos. Consequentemente, a gente vem trabalhando para ampliar a cesta básica e também essa desoneração. Então veio num bom momento a desoneração oferecida pela presidente Dilma, no caso específico da carne, peixes e frango. Hoje não se paga mais nenhum imposto, né? Nem PIS, nem CONFINS, nem IPI e, consequentemente, nem ICMS no estado de São Paulo. Os demais estados eu não tenho tudo isso numericamente trabalhado. Tem estados que ainda se paga ICMS da carne bovina. Em São Paulo não se paga nada. Ainda no final do governo do Serra, ele desonerou. Agora, eu entendo, Ayrton, que é fundamental, não tem lógica um país que se discute o fim da miséria, você ter alíquotas de 12%, 18% em produtos que têm consumo e têm utilização diária. Nós levamos uma sugestão ao governador para ampliar a cesta básica, incluindo inclusive produtos de higiene e beleza. Você possivelmente na sua época foi criado com fralda de pano, isso não existe mais. Claro. Hoje uma fralda descartável 18%, é uma alíquota muito alta. Se paga PIS, se paga PIS, CONFINS, IPI, se paga ICMS sob escova de dente. Então não adianta você isentar o creme dental se você não consegue oferecer uma escova de dente. Então, uma série de produtos que nós entendemos que se faz necessário ter uma desoneração de impostos para que cada vez mais, e nós pegamos isso com base da fonte do DIEESE e do PROCON, que são os 90 itens mais consumidos pela população de baixa renda, que é o público C, D e E. Então, tem pessoas, até surpreendeu, leite condensado, aparentemente figura como um produto de luxo, e não é. Hoje 90% dos lares brasileiros têm leite condensado. Numa época mais no passado, onde não se tinha energia elétrica, o leite condensado adicionado à água virava fonte de alimento para crianças, né? Na falta da época do leite, coisa e tal. Então, enfim, nós estamos trabalhando para continuar desonerando e levando uma mesa mais farta com menos impostos na mesa do brasileiro. Essa medida da Dilma já teve efeito prático no balcão do nas mercado? Carnes principalmente. Você até Não, imediatamente. Não vou falar que o meu é o mais barato, que eu estaria fazendo propaganda, mas pode confirmar, em toda a rede varejista, produtos perecíveis na primeira semana já teve essa redução de preço, produtos industrializados finalizando o estoque com a reposição, porque você tinha um estoque que você recebeu com imposto, só quando você faz a reposição não onerada que você vai transferir, no caso de sabonete, creme dental. Mas no longo de um mês de abril todos estarão percebendo, tanto que os jornais já apontam aí uma deflação na parte da cesta básica, exatamente com base nessa desoneração que ocorreu. Até para terminar a nossa entrevista, Orlando, eu queria saber da sua opinião sobre a questão da redução do IPI dos veículos. O governo disse que voltaria às alíquotas antigas. Nessa segunda foi até publicada a manutenção da redução. Você acha que isso deveria ser de uma forma definitiva ou essa ação é paliativa? Primeiro, eu acho que o ministro Guido Mantega está indo muito mal, né? E não sou só eu, até o próprio partido já hoje o condena. Primeiro, que em qualquer lugar do mundo, o ministro da Fazenda que anuncia no início de um ano, que foi o que ele fez em 2012, que nós teríamos um crescimento do PIB de 5%, terminou o ano com um crescimento de 0,9, menos de 1, ele já deveria ter renunciado ao cargo, se fosse uma pessoa honrada que pudesse fazer jus ao cargo que ocupa. Então ele perdeu o respeito, na verdade. Hoje as pessoas não respeitam mais nem o mercado, o cenário econômico, o que o ministro da Fazenda diz. É muito mais respeitado o presidente do Banco Central do que propriamente ele. Segundo, que não dá para imaginar, seria hipocrisia achar que o governo ia conseguir aumentar a alíquota do IPI no momento que nós estamos aqui patinando do crescimento econômico. Isso não sou eu, não é porque eu sou do PSDB, estou acusando o governo PT. São constatações dos maiores economistas de todo o Brasil.
não teria o menor sentido você aumentar o IPI, até porque nós sabemos que a indústria automotiva tem uma parcela muito importante na economia de um país. O Obama, quando ganhou a primeira eleição dele, ele investiu mais na indústria automobilística do que nos bancos, mostrando que ela é uma força motriz para aquecer a economia. Então, ninguém acreditava nisso. O que é ruim, que isso você gera um delta de letargia, principalmente na rede distribuidora, muito grande. Então, as pessoas antecipam a compra ou ficavam esperando. Quando vem o anúncio de que vai subir, para. A gente tem amigos que trabalham nas redes concessionárias, a venda fica totalmente anestesiada. E você demora um período para recuperar, que é a falta de programação do ministro. Eu acho que todos nós sabíamos que não teria condições de elevar o IPI. Então já deveria ter feito um anúncio prévio, não precisava fazer uma coisa sorrateira. Apesar que agora já prorrogou até dezembro. Né? É o mínimo que se esperava, né? Isso aí não é mais do que obrigação. Orlando, obrigado por ter visitado aqui a nossa redação, falado um pouquinho de política, dos seus projetos e boa sorte nas suas demandas aí como deputado. Agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição para poder esclarecer temas que são considerados relevantes. Uma boa tarde, muito obrigado. Ok. Cara internauta, você viu um pouquinho da entrevista com Orlando Morando sobre o cenário regional e os projetos que ele tem na Assembleia e a opinião até sobre a economia nacional e em São Paulo. Caso queira mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.